Quer aprender a fazer uma maletinha de maquiagem de uma maneira rápida e fácil? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar todos os detalhes passo a passo. Para fazer essa peça, eu cortei dois tecidos para a parte externa com a medida de 35 centímetros por 26 e eu estruturei essas duas partes com a manta R2, que eu acho que para essa necessaire fica melhor, que daí fica mais firminho. Para a parte do forro, eu cortei as mesmas medidas de 35 por 26 centímetros e aqui eu vou utilizar o tricoline, mas se vocês quiserem pode usar o bagum, né, usar algum tecido aí impermeável para fazer essa peça. E o zíper eu tô utilizando o número 5, eu cortei ele com o tamanho de 32 centímetros, eu cortei um pouquinho maior que o tamanho da peça para facilitar na hora de passar o nosso cursor. Vamos precisar também de duas alças, essas daqui elas têm 3 centímetros de largura por 73 de comprimento. E por último, cortei também dois tecidos com a medida de 5 por 5 centímetros para fazer uma alcinha no zíper. E antes da gente iniciar, deixa eu falar aqui para vocês que essa parte externa aqui, as duas partes externas, né, da nossa peça, eu passei uma costurinha aqui de segurança em toda a volta depois que eu estruturei com a manta, para não ter perigo aí do tecido sair do lugar. Pessoal, então para começar nós vamos fazer as marcações das nossas caixinhas de leite, tanto na parte externa da peça, quanto também na parte do forro, vai ser as mesmas marcações de 5 por 5 centímetros em todos os cantos da nossa peça. E depois de fazer as marcações, nós vamos cortar bem em cima delas, e aí vai ficar assim, tanto a parte externa quanto a parte do forro, pessoal. E na parte externa, depois de cortar, eu passei uma costurinha de segurança em todas essas pontas aqui, gente. E vamos dobrar e fazer uma marcação pra gente ver onde é o meio certinho da nossa peça, ou pode ser um piquezinho também. E agora vamos costurar a nossa alça. Então, eu peguei aqui a parte que está estruturada com a manta e vocês verifiquem aí se a estampa de vocês tem uma direção, que a gente vai posicionar a alça na parte de baixo da nossa estampa. Nós vamos fazer assim, gente, do meio para cá, vocês vão marcar 5 centímetros e aí desses 5 centímetros para lá que nós vamos posicionar a nossa alça. Como vocês podem ver aqui, ó. Chegou nos 5 centímetros e aí a partir dele que eu vou colocar a minha alça, tá bom? E no outro lado da alça a mesma coisa. Do centro aqui da nossa peça pra lá, a gente marca 5 centímetros e a partir dele coloca a alça. E aí vocês podem verificar para ver se tá certinho, se entre uma ou outra vai estar 10 centímetros de distância. E uma outra marcação que a gente vai fazer é contar daqui de baixo para cima 17 centímetros e fazer um traço dos dois lados. E aí a gente vai fazer uma costurinha na bordinha aqui dessa alça, em toda a volta, até chegar aqui onde a gente marcou e descer novamente. E na nossa outra parte externa, nós vamos fazer o mesmo processo, tá, gente? Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês como ficou. Alça costurada, pessoal. Agora, antes da gente continuar, eu vou dobrar aqui a alça para baixo e vou colocar uma fita crepe para segurar ela aqui e não ter perigo dela ir ali para cima, onde a gente vai costurar o zíper. Aí ela fica bem presinha. E o zíper nós vamos costurar aqui nessa parte de cima e eu vou destacar ele, gente. E daí nós vamos colocar os dentinhos dele virado para baixo. E aí passa uma costurinha agora, mais na beiradinha só de segurança para prender ele mesmo. Zíper costurado, pessoal. Agora eu vou pegar aqui o meu tecido de forro e vou posicionar a estampa frente com frente aqui com a parte externa da nossa peça. E aí vocês deixem tudo bem alinhado, essas partes das laterais, para nossa peça ficar bem bonita. E nós vamos passar uma costurinha agora, bem rente com os dentinhos do zíper. Podem vir aqui pelo lado da manta, que eu acho que facilita mais nessa hora. Depois de fazer essa costura, vamos pegar aqui a parte do forro, vamos jogar aqui pra trás, pessoal. E agora, a gente vai fazer uma costurinha de pesponto aqui pra rebater o nosso zíper. Pode ser uma costurinha também mais na beiradinha. Lembrando que a gente vai repetir nas duas partes.
E agora, pessoal, é hora da gente passar aqui o cursor. Eu corto aqui sempre uma pontinha aqui dos dentinhos do zíper para facilitar nessa hora de passar o cursor. Então, primeiro a gente vai passar para fechar e depois vamos passar novamente, deixando ele aqui no meio da nossa peça. E agora também é muito importante deixar a nossa peça alinhada aqui um lado com o outro, antes de passar o cursor para ficar bem certinho na hora de fechar. E depois de passar o cursor, vamos unir agora parte externa com parte externa, frente com frente, e parte do forro com parte do forro, frente com frente também. E aí nós vamos passar a costurinha, gente, da seguinte forma. Nós vamos passar uma costurinha nas laterais aqui da nossa parte externa, costurinha com um pezinho de máquina, e na parte do forro, vamos passar uma costurinha também aqui nas laterais. E aqui na parte de baixo, nós vamos deixar uma abertura mais ou menos de 12 centímetros para poder desvirar a nossa peça. Mas nós vamos começar a costurar aqui, dar o retrocesso, deixa esse espaço, depois inicia a costura aqui novamente com o retrocesso e finaliza. E nós vamos deixar sem costurar essa parte aqui onde está o zíper, tá, pessoal? Que depois a gente vai fazer um fechamento diferente. Para facilitar nessa parte, é importante colocar aqui as presilhinhas para não sair do lugar e depois o acabamento aí da sua peça ficar bem bonito. Prontinho, gente, costurinha feita. Agora vamos fechar as nossas caixinhas de leite. É bem simples, é só abrir aqui, deixar ela bem, as duas partes, né, bem alinhadinhas. E aí passar uma costurinha com um pezinho de máquina para fechar. Aqui na parte externa também a mesma coisa. Lembrando que essa parte aqui do meio, onde tem o zíper, a gente ainda não vai costurar. E depois de costurar as caixinhas de leite, a nossa peça vai ficar assim, pessoal. E agora, vocês lembram aquele tecidinho, né? Os dois tecidinhos de 5 por 5 centímetros? Que vai ser a nossa alcinha aqui do zíper. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fechar ela e como que a gente vai posicionar aqui pra costurar. Então, pra fechar, nós vamos fazer assim, pessoal. Nós vamos dobrar aqui no meio. Pode dar uma vincadinha, se quiser ir no ferro também, fazer essa parte. E aí, depois nós vamos unir as pontinhas aqui pro meio novamente. E depois é só dobrar assim, dessa forma, gente. Depois eu vou vincar certinho ali no ferro, mas vai ficar assim, ó. E aí, a gente vai posicionar lá no nosso zíper. Eu vou mostrar certinho pra vocês. E eu fui lá no ferro, passei, deixei tudo bem vincadinho aqui, essas alcinhas. E agora a gente passa uma costurinha aqui na beiradinha pra fechar ela. Então, nós vamos fazer assim, pessoal. Vou posicionar aqui a minha alça no centro aqui do zíper. E aí, vou vir com essa outra parte que a gente vai fechar. E vou colocar também aqui, ó, por cima. E deixando também a parte da costura no centro do zíper. Deixando aqui, ó, tudo bem alinhado. E vocês vão pegar a parte do forro e vão repetir o mesmo processo. Nós vamos abrir aqui, deixar bem alinhado com o centro aqui do zíper, a costura, né? E aí pode vir com essa presilhinha, coloquei aqui para não sair nada do lugar, e também prender a parte do forro aqui, para facilitar na hora de costurar, né? E nada sair do lugar. E aí passem a costurinha com um pezinho de máquina para fechar aqui. E eu vou repetir na outra lateral que ficou aberta a mesma coisa. E depois de fechar tudo, pessoal, é hora de desvirar e ver como ficou a nossa peça por aquela aberturinha que a gente deixou no forro. E agora é só a gente fechar aqui essa abertura que a gente fez. Pode ser na máquina mesmo, com uma costurinha mais na beiradinha, ou aqueles pontinhos invisíveis à mão, pessoal.
Então esse é o resultado, pessoal, da nossa necessaire de maquiagem. Eu fiz ela com esse tema, né, para guardar as maquiagens, mas vocês podem fazer também com outras estampas, para guardar outras coisas, que ela ficou um tamanho bem legal, um tamanho grandinho, então cabe muita coisa aqui dentro. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo aqui do canal, e se gostou, não esquece de deixar aqui o seu like, de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E até a próxima, gente!